Eu vou convidar o professor Ricardo, de antemão, Ricardo Galavotti, de antemão agradeço pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. O professor Ricardo, ele possui graduação em Tecnologia Sanitária pela Unicamp, mestrado em Engenharia Civil, concentração em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela USP, doutorado em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento, pesquisador do programa FAPESP, docência em nível superior na PUC do Paraná, e tem aí uma publicação muito interessante na área, né, bastante recomendada, que ele é autor do livro Uso e Gestão Eficiente da Água em Edificações. Então, um material bem publicado recentemente, aí, um material muito interessante. Então, professor Ricardo, o tempo é seu. Muito obrigado novamente por estar aqui com a gente. Pode começar a sua apresentação. Agradeço de antemão aí todos os participantes também. Pode abrir seu microfone. Eu estou vendo a sua apresentação. Boa tarde a todos. É uma alegria, uma satisfação nós estarmos aqui para participar desse fórum. Eu acredito que a apresentação já está aí na tela, Valério? Positivo, já está no modo da apresentação, tranquilo. Ok, obrigado. O nome da minha apresentação, título, né? Uso e gestão eficiente da água em edificações, aproveitamento pluvial e reuso de águas residuais, pesquisas e suas aplicações. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite que nos foi feito através do engenheiro Wagner e também aos demais da equipe, e agradecer a participação de todos os que estão aqui participando deste fórum, e também parabenizar a professora Cassiana pela maravilhosa apresentação. Nós vamos começar a falar um pouquinho, baseado em 3 partes dessa apresentação. Nós vamos ter a parte 1, que é o desenho do sistema que vai ser abordado aqui no estudo de caso, envolvendo um sistema de separação, de, digamos assim, tratamento de águas pluviais. Na parte 2, nós vamos abordar um pouquinho, inclusive envolvendo aquilo que a professora Cassiana abordou, que são os parâmetros variáveis de qualidade, decorrentes desse trabalho que foi feito, desse estudo de caso. São análise, seria feito um resumo bem sintético das análises que foram feitas, análises físico-químicas e biológicas, e análise desses resultados. E na parte 3, vou abordar um pouquinho, bem rapidamente, pesquisas e suas aplicações, que são as pesquisas e aplicações decorrentes desse estudo de caso que nós vamos analisar. Bom, para este trabalho que foi desenvolvido, foram considerados as águas urbanas, aquilo que nós chamamos de águas urbanas, na escala de lote domiciliar. Quando nós falamos de recursos hídricos, este fórum é um fórum sobre recursos hídricos, nós sempre, ou de quase sempre, de maneira geral, as pessoas que trabalham, que militam, que os acadêmicos, as pessoas da área técnica, que militam na área de recursos hídricos, parece que se enxerga de maneira geral, quase sempre, somente a macroescala. O que compreende a macroescala? A macroescala é quando nós falamos a respeito de guia, de arvoamento, de sarjeta, de galeria de água pluvial, sistemas na sua escala maior. Essa apresentação ela vai abordar uma pesquisa que foi feita na escala de lote domiciliar, na escala de casa, de residência, aquele lugar onde todos nós moramos e ao qual nós todos estamos afeitos. E para o manejo das águas urbanas, na escala de lote residencial, foram considerados aqui nessa pesquisa, nesse trabalho, 2 tipos principais de contribuições. O primeiro deles é o das águas pluviais.
Águas pluviais, que nós consideramos muitas vezes que são águas limpas, até mesmo para nós bebermos, né? A professora Cassiana mencionou isso aí. Será que nós podemos realmente beber? E parece que a água de chuva, ela tem um conceito de que é uma água pura, uma água que você pode tomar, você pode receber da atmosfera, coletar e já ingerir, mas não é bem assim. Então, essas águas, elas têm que ser necessariamente, por menos poluída que seja a região, porque a atmosfera ela atua como uma grande esponja, como uma grande coluna de separação, de captação e separação dos elementos que existem no ar, na atmosfera. Elas precisam ser captadas de maneira adequada e também tratadas, e elas foram justamente captadas e tratadas nesse trabalho num sistema de aproveitamento de águas pluviais que nós vamos descrever mais à frente. Esse sistema, ele foi desenhado, por isso a parte 1, desenho do sistema, o projeto, o design do sistema, com a mesma concepção, com o mesmo desenho básico para os 3 sítios experimentais que nós vamos ver aqui na sequência. A segunda contribuição são as águas de reuso. Quando nós falamos reuso, nós não devemos aplicar o termo reuso para a água de chuva, para a água pluvial, porque nós não temos reuso de fato, nós temos uma captação de uma fonte primária e nós devemos utilizar o termo aproveitamento. Então, aqui eu estou me referindo agora às águas de reuso que são advindas do esgotamento sanitário. Águas tratadas numa fossa cética biodigestora, cujo modelo foi projetado pela Embrapa. Nós vamos ver isso na sequência. Essa é a edificação, é uma edificação que foi toda construída levando-se em conta essas medidas, digamos assim, medidas mitigadoras e também medidas para melhoria ambiental de uma edificação. Tá? Nós temos aqui, eu vou mostrar com o mouse mesmo aqui, a edificação existente, num terreno de 507 metros quadrados, um terreno relativamente grande, uma edificação existente com uma edificação planejada futura, e temos todas essas benfeitorias ambientais, digamos assim, como um reservatório de água de chuva que foi colocado, nós vamos ver na foto, tem fotos desse sistema, numa fase que foi feita posteriormente, a edificação. Temos aqui esse reservatório de chuva, temos mais à frente aqui uma fossa cética, ou a fossa cética biodigestora, com um telhado verde disposto sobre esta fossa cética biodigestora. Por que essa disposição? Essa disposição para economizar, para aproveitamento máximo de espaço, assim como o reservatório de água de chuva também, um telhado verde sobre a fossa cética biodigestora, esse telhado verde recebendo a contribuição da fossa cética biodigestora após o tratamento, aí sim água de reuso, e temos ainda nessa edificação uma trincheira de infiltração correndo aqui ao lado de quase toda a lateral dessa edificação, num determinado ponto dela. Tá? E aqui os jardins, essa água produzida na fossa cética, ela alimentava não só o telhado verde, mas também tinha a possibilidade de alimentar o jardim, mesmo através de irrigação subsuperficial. Ok? Então, nós temos aí essa primeira parte. E aqui, então, nós temos as fotos. Este aqui é o tanque de 6 metros cúbicos, 6.000 litros, que foi instalado num canto da edificação. Portanto, nós sempre, ou quase sempre, nós temos algum espaço na nossa residência em que nós podemos instalar um sistema como esse e realizar o aproveitamento de água de chuva de maneira racional e de maneira também bastante favorável às questões ambientais. Este aqui é o reservatório de 6.000 litros, e esta aqui é uma outra parte do sistema que está na parte de cima, que foi montada uma plataforma. Esse sistema aqui foi privilegiado o aspecto vertical para aproveitamento de espaço na edificação, para ganho máximo, e essa outra parte aqui nós vamos ver na sequência o que são essas unidades. Isso aqui é um tanque para recepção da água de chuva, um sistema de amostragem
e um filtro, nós vamos ver um corte desse filtro também mais à frente. Esse aqui é o desenho esquemático, foi feito em AutoCAD, é o desenho esquemático dessa instalação, que é a instalação que foi construída nesse primeiro lote experimental, numa área urbana, aliás, periurbana, do município de São Carlos. Esse, então, vem de uma cobertura de zinco, uma cobertura com zinco, essa cobertura de zinco, ela zinco em cima, um recheio de um material térmico na interface, e depois outra parte de zinco embaixo. Tá? Dessa cobertura de zinco, nós temos esse conjunto aqui que foi projetado para receber a primeira água da chuva, que é a água do first flush, a água mais contaminada, a água mais poluída. Eu mencionei no início, né, que nós temos aquela visão, talvez, ainda de que a água de chuva ela pode ser tomada diretamente após coletada, mas não é bem assim, porque essa água ela chega a ter momentos em que ela atinge concentrações de DBO, demanda bioquímica de oxigênio, do mesmo nível de um esgoto sanitário, ok? Então, nós não podemos realmente fazer uso dessa água diretamente. Isso aqui foi construído em tubos de diâmetro de 100 milímetros, 4 polegadas, e logo a seguir essa água é direcionada para um filtro volumétrico. Esse filtro volumétrico, nós vamos ver ainda o corte dele mais à frente. Desse filtro volumétrico, uma filtração bem simplificada, grosseira, é direcionado para um tanque de passagem, digamos assim. Esse sim seria, na verdade, o tanque de first flush, que é um tanque intermediário com capacidade de aproximadamente 300 litros, e daí vai para aquele reservatório de 6 mil litros para armazenamento final. Okay? Então, isso é o resumo da instalação experimental. E nós tivemos, nesse estudo de caso, mais 2 instalações num laboratório da USP, 2 laboratórios, aliás, da USP, que é o Laboratório de Apoio ao Ensino de Graduação do campus da USP de São Carlos, no centro, o Laboratório 1 e o Laboratório 2. Os 2 com a mesma configuração, só que o detalhe é que a diferença é que foram utilizados nessa pesquisa 2 coberturas diferentes, sobre as quais nós vamos comentar também à frente. Esse aqui é mais um desenho dessa instalação, só que essa instalação, o desenho dela é dessas 2 que nós acabamos de ver a foto, que eram as instalações construídas nos laboratórios de apoio ao ensino e graduação 1 e 2, no campus da USP. Então, nós temos aqui o mesmo filtro que foi colocado na instalação do lote experimental, depois o tanque intermediário de 300 litros, que é para retenção de first flush, uma saída para um tanque, mas um tanque de formato diferente, um tanque cilíndrico mais largo, ao passo que aquele outro é mais verticalizado, com um sifão, com um freio hidráulico, com uma trincheira de infiltração para receber o excesso da contribuição hídrica das águas de chuva naquele local, para essa trincheira de infiltração, e com uma alimentação através de uma bomba pequena e um filtro na entrada de um banheiro, que existia em um desses laboratórios, para poder alimentar o vaso sanitário deste banheiro de um dos laboratórios. Okay? Tem uma conexão aqui, que é um engate rápido, para você poder fazer a conexão entre a bomba e o filtro, e depois o banheiro. E depois aqui nós temos também, só como um detalhe, neste filtro, que é um filtro alemão, tecnologia alemã, da 3P Technique, nós vamos ver logo a seguir o desenho dele, o corte, uma saída para o debris, ou seja, para o resíduo que era coletado, principalmente folhas de árvores e outros materiais que vêm na atmosfera e que vêm no telhado também, porque o telhado ele não é limpo, né? Esse debris é coletado através de uma tubulação e é levado, então, para uma linha de água pluvial, e daí também para a trincheira de infiltração ao lado do sistema. Essa trincheira de infiltração é preenchida com brita, e depois ela percola para o solo sem receber diretamente os resíduos que eram coletados nesse sistema. Isso aqui é mais um resumo, um fluxograma
Então, aqui nós temos a captação do telhado de zinco ou dos demais telhados, que nós vamos ver na sequência, os amostradores de águas pluviais, uma filtração grosseira com filtro Technique, depois a sedimentação intermediária no tanque de 310 litros, que seria o tanque para o first flush, o armazenamento final no tanque de 6.000 litros, cuja capacidade é só o formato que modifica em relação às outras duas instalações da USP, mas todos eles com capacidade volumétrica de 6.000 litros, uma filtração complementar que só existia num dos laboratórios da USP, com um elemento filtrante, um cartucho de 50 micra e uma distribuição residual interna para dentro do laboratório, para o sistema de vaso sanitário. Isso aqui também ilustra um pouquinho com mais detalhes, e um detalhe interessante também nesse sistema é que foram adquiridas, esse sistema é um sistema comercial que foi adquirido no comércio de São Carlos, uma loja especializada, e nesse sistema que foi comprado, nós temos calhas de PVC, tínhamos, né, calhas de PVC, que podem também ser calhas de aço galvanizado, mas essas calhas de PVC, elas têm um aditivo especial para proteção contra a deterioração por raios UV, por raios ultravioleta. Então, dessas calhas especiais, a água é direcionada para os amostradores, depois para o filtro 3P Technique, para o tanque intermediário de first flush da Aqualimp de 300 litros, 310, e depois para o tanque de armazenamento, cuja... Só um minutinho. Só um momento. Cuja sucção era captada por essa bomba, uma motobomba, direcionada para o filtro de 50 micra e, por fim, para o vaso sanitário, para alimentação, para a substituição da água de rede. Mas nós temos, nesse caso, como deve haver em toda a instalação, porque como essa água não é uma água para aproveitamento, para uso potável, diretamente potável, nós devemos ter também a alternativa num sistema desse aqui, de ter a água de rede, a água que é fornecida pela concessionária de abastecimento, e também a água de chuva. Nós temos edificações, a proposta, na verdade, aqui foi de que naquela edificação que nós vimos a primeira lá no lote experimental periurbano, que nós tenhamos as duas contribuições em linhas independentes e completamente separadas, seladas, para que não haja interferência de uma linha na outra, tá? Da linha de água de abastecimento para a linha de água pluvial e principalmente a linha de água pluvial para a água de abastecimento da residência. Esse aqui é o filtro, então, que eu já havia mencionado, filtro VF1 de água de chuva, uma entrada de chuva, de água de chuva bruta. Isso aqui é uma peneira, isso aqui é tudo em material inox, material de alta durabilidade e qualidade, com duas entradas para você poder, e duas saídas também, colocadas de maneira perpendicular, para você poder direcionar e você posicionar esse filtro conforme a situação da sua instalação, conforme a questão de espaço, conforme o desenho do seu sistema em particular, ok? É isso aqui o que eu mencionei, uma caixa de água potável, uma caixa de água não potável, nós temos aqui os ramais separados na questão da instalação. No caso da caixa de água não potável, que é a água de chuva, né, tratada, você tem aqui o sistema de distribuição interna, mas tem antes um reservatório de autolimpeza, um reservatório de acumulação, você pode ter um reservatório subterrâneo, como acontece, por exemplo, em muitos condomínios, muitos apartamentos, prédios. E desse lado aqui você tem o cavalete de água, que é para abastecimento da caixa de água potável. Então, as linhas, lembrando, sempre completamente separadas para que não haja mistura, seladas, não havendo possibilidade hidraulicamente de haver contato de uma água com a outra. Esse sistema, então, é um sistema chamado Sistema Domiciliar Interno de Aproveitamento e Manejo Seletivo de Águas Pluviais. Aqui nós fizemos nessa pesquisa, um estudo de caso, né, das 3 coberturas, utilizamos 3 coberturas em 3 sistemas similares, em 3 situações diferentes de cobertura. Então, na primeira, lá no lote experimental, que é uma casa, uma residência de 500 metros quadrados de terreno, um telhado de zinco, né,
Depois nós tivemos um daqueles laboratórios, no laboratório 2, um telhado construído com telhas Tetra Pak. O que é isso aqui? É uma telha que uma empresa de São Carlos fabricava, prensando embalagens recicladas de leite longa-vida. Essas embalagens elas recebiam um tratamento e eram, então, eram fabricadas telhas com esse material reciclado das embalagens de leite longa-vida. Por isso, eu coloquei o nome de telhado Tetra Pak, que essas embalagens foram projetadas pela Tetra Pak, que é uma empresa sueca. E aqui, uma cobertura verde leve, ou chamado famoso telhado verde. Então, as setas aqui estão apontando, né? Você tem aqui uma cobertura de solo, tem uma geomanta embaixo, e você tem uma cobertura de solo com gramado em cima. E nós fizemos, então, uma comparação da qualidade e do volume. Eu não vou falar muito do volume aqui, eu vou falar mais da qualidade mesmo, em relação a esses parâmetros que nós analisamos, que foram 38 parâmetros, ou 38 variáveis de qualidade de água para a água de chuva. Isso foi feito um estudo prévio, porque no momento em que esse estudo de caso foi desenvolvido, não havia muita informação da literatura para que a gente pudesse basear. Então, foi feito um estudo prévio, basicamente uma pesquisa à parte, para determinação de quais parâmetros seriam interessantes, seriam parâmetros sensíveis para determinar a qualidade da água de chuva para aproveitamento. Antes que nós façamos isso, nós vamos ver um pouquinho da parte de reuso, agora de esgoto sanitário, tratado através da fossa cética biodigestora ou biodigestor cético. Isso aqui é o esquema geral, talvez alguns já conheçam essa fossa cética biodigestora. Nós temos aqui a contribuição do vaso sanitário, urinas, fezes, enfim, material de excreção humana, com uma pequena válvula aqui de retenção para poder fazer controle do fluxo e desviar para o esgoto, quando você não pode alimentar o sistema para tratamento. Isso é uma prática necessária e natural também. E nós temos 3 câmaras de 1.000 litros, em que nós vamos ver na sequência o que é que nós temos, mas na primeira e na segunda nós temos basicamente só a câmara, só o volume de água, são volumes de reservação, e na parte também de alimentação desse sistema, aqui nós temos uma inoculação com esterco bovino, porque esse sistema foi desenvolvido primariamente para uma área rural, e não para uma área periurbana, para uma área rural. Mas nesse estudo de caso aqui, nós estudamos a aplicação dele numa área periurbana ou urbana. E nós vamos depois ver os resultados disso. Na terceira caixa, na terceira câmara, que é essa aqui, a última, nós temos então um sistema de filtração, uma camada de areia fina lavada por cima e 2 camadas, uma de 10 centímetros de pedra de brita 1 e a outra de brita 3, com uma tela de nylon fina, tipo mosquiteiro, cobrindo essa segunda camada aqui na interface com a camada de areia fina lavada. Okay? Isso aqui com a finalidade básica de remoção da matéria orgânica e depois a saída para a descarga do efluente tratado na rede coletora de esgoto ou para a aplicação da água de reuso, por exemplo, como eu mencionei, em irrigação subsuperficial ou para irrigação do telhado verde, que é o que nós vamos ver também na sequência. Bom, a área necessária, assim como também o sistema de aproveitamento de água pluvial, é uma área muito pequena, de cerca de apenas 10 metros quadrados, com uma rápida execução e montagem. Tem uma lista de materiais na literatura, que eu fiz, inclusive, um cálculo de custo para poder o usuário, a pessoa que tem acesso a essa pesquisa, poder também comprar o seu sistema e montar em casa. Ele mesmo montar esse sistema aqui, ou chamar uma pessoa e fazer essa montagem facilmente em casa. Então, são 3 tanques sépticos. Isso aqui tudo é baseado na tecnologia de tanque séptico, que é normalizado pela ABNT, tá? Mas é um tanque séptico modificado, com 1.000 litros cada, né?
tanques céticos, 3 câmaras céticas de 1.000 litros cada, sendo as 2 primeiras câmaras conectadas em série ao vaso sanitário e uma terceira acoplada às 2 primeiras, que serve para a coleta do adubo orgânico gerado, que isso aqui tem essa vantagem. Nesse estudo de caso aqui, nós não trabalhamos com a parte sólida, nós trabalhamos só com as coleções líquidas, mas ele tem ainda essa possibilidade de ser utilizada a parte sólida como adubo orgânico para compostagem, por exemplo. O adubo ele apresenta, então, potencial de uso, como também os resíduos advindos da drenagem das águas pluviais podem ser utilizados no próprio lote domiciliar, na própria residência, no jardim da residência, por exemplo. O efluente gerado tem propriedades de fertirrigação, ele é potencialmente destinável como fonte de reuso para irrigação de jardins. E aqui, então, nós temos um esquema mostrando justamente aquilo que eu falei, que é o sistema que está naquele cantinho aqui, eu circulei aqui para que a gente possa perceber, o telhado verde, né, com as fossas céticas, as câmaras aqui, os tanques de 1.000 litros cada, embaixo. Então, tem um aproveitamento total, mais uma vez, verticalizando o espaço. Nesse telhado verde aqui, que se tornou uma horta, né, foi plantado até tomate aqui, nós tivemos a produção, inclusive, de alguns tomatinhos. Tá? Então, estão aí alguns detalhes construtivos desse telhado verde que foi posicionado sobre a fossa cética biogestora no lote experimental periurbano, com recebimento da água de reuso decorrente do tratamento do esgoto gerado na residência. Então, a proposta, né, nós temos aqui o sistema de coleta de esgoto sanitário dentro da residência, a fossa cética, a passagem pela fossa cética, e como alternativa ao lançamento na rede de esgoto tradicionalmente falando, e a proposta de fertirrigação, que você pode ter na residência também. Essa fertirrigação, ela pode ser feita também subsuperficialmente, como já mencionei, com redução de carga e com o reuso, que também é uma proposta para ser implementada naquela ocasião. Aqui também, né, eu tenho aqui o lançamento na rede de esgoto, só para detalhar um pouco mais, porém com redução prévia de carga. Aí está uma das vantagens, mesmo que você não utilize água de reuso, você tem a vantagem de fazer e proceder ao abatimento, à redução de carga orgânica e de outros parâmetros, não só DBO, não só matéria orgânica, mas também outros parâmetros, DQO, você reduzir nitrogênio, você reduzir fósforo, você reduzir uma série de outros parâmetros de qualidade, você diminui a carga para o sistema de tratamento convencional. Ou então a fertirrigação, você direciona a água para o telhado verde, e já estava em execução quando a gente montou essa instalação, também com redução de carga, mas aí também com a vantagem do reuso. Okay? Então, a parte 2, agora nós vamos falar da parte 2, que é a análise experimental. Essa análise experimental ela foi realizada através de tratamento estatístico dos dados, com análise de tendência estatística, curva de tendência estatística. E nós temos aqui a primeira análise do sistema de aproveitamento de águas pluviais. Eu coloquei aqui de maneira muito resumida, porque isso aqui tem uma série de gráficos, uma série de análises que foram feitas, né? Isso aqui é só a conclusão final. Variáveis de qualidade que foram analisadas, como eu disse, foram 38 parâmetros, e de acordo com os parâmetros legais, com os valores máximos permitidos pela legislação utilizada então, a portaria 357. Turbidez, pH, demanda bioquímica de oxigênio, nitrogênio total Kildo, nitrogênio amoniacal, nitrogênio nitrito, nitrogênio nitrato, cloretos, dureza total, sólidos totais dissolvidos e metais. Foram analisados 13 metais por espectrofotometria de absorção atômica no Laboratório de Saneamento da USP, aqui em São Carlos. Os metais que estavam de acordo, dentro dos valores máximos permitidos, foram o ferro, o manganês, o zinco, o cobre e o cromo. Portanto, fechando no total, 14 variáveis, um total de 38.
As demais variáveis, elas não têm, ou não tinham, na verdade, na época, os valores máximos permitidos previstos na legislação. Isso abre um campo para futuras pesquisas envolvendo essa temática de água de chuva também. Okay? Isso aqui, eu estou falando apenas do sistema de aproveitamento de água pluvial, água de chuva. E aqui são as variáveis em desacordo. As variáveis em desacordo foram a cor, fosfato total, coliformes totais e fecais, o que faz com que nós obrigatoriamente tenhamos que aplicar cloração, por exemplo, na escala do lote domiciliar, com uma bomba pequena, como você utiliza, por exemplo, utilizaria, por exemplo, algo similar, não igual, mas similar a um sistema de piscina, água de piscina. Os sólidos suspensos totais e os metais chumbo, cádmio, alumínio, bário e níquel. Vocês podem perceber aqui, como eu falei também no início, mais uma vez remetendo ao início, que a água da chuva ela tem inclusive metais pesados. Por isso nós não podemos utilizar para dessedentação humana e nem mesmo animal diretamente. Okay? Você vê que aqui temos metal pesado, chumbo e cádmio, alumínio, que é atribuído inclusive a surgimento, a causar mal de Alzheimer, o bário também, com metal pesado, e o níquel. Então, são 10 variáveis que não estiveram em acordo ou em desacordo, num total de 38. As demais variáveis também, os valores máximos permitidos não estavam previstos, também sugere-se futuras pesquisas para o tema envolvendo essas variáveis de qualidade. Bom, uma comparação entre os 3 tipos de coberturas, que a gente fez aquela interrupção ali um pouco atrás, e a gente vai falar também resumidamente, porque o tempo não permite falarmos mais. O telhado de zinco ele se sobressaiu em termos de qualidade superior para as águas pluviais escoadas nos 3 sítios, seguido do telhado Tetra Pak e, por fim, da cobertura verde leve, sendo, portanto, a melhor alternativa de cobertura a ser escolhida para uso no CIDRE. Esse sistema todo que engloba a parte de coleção de águas pluviais e coleção de águas residuais de reuso foi chamado de CIDRE, é um sistema. E isso foi, principalmente, o telhado de zinco se sobressaiu na eliminação de coliformes. Por quê? Dada a natureza metálica da cobertura, que atuou como um agente de esterilização dos próprios coliformes, das bactérias coliformes que estão presentes, ficam ali, são presentes ali constantemente. Porém, nós temos aqui, em termos de gestão do recurso hídrico, em termos de retenção dos volumes escoados, a situação favorece a cobertura verde leve. Então, é uma situação especial. Se você tem uma cobertura para uma instalação, numa situação em que você quer reter volume, a cobertura verde leve é a mais indicada nessa situação. Okay? Aqui nós temos a análise dos dados de qualidade da fossa cética biodigestora. E tem algumas particularidades nesse estudo de caso para a questão do reuso. As variáveis de qualidade analisadas e de acordo, que estiveram de acordo com os valores máximos permitidos pela lei ambiental, foram o pH, a DBO e o nitrogênio nitrato. Apenas 3 variáveis no total de 20. Ou seja, enquanto nós tínhamos 38 variáveis de qualidade na água pluvial, aqui nós temos apenas 20. Eu já até coloquei aqui, resumidamente, as variáveis em desacordo. As outras 17 variáveis no total de 20. Mas, como eu disse também anteriormente, esse sistema da fossa cética biodigestora, esse tanque cético modificado, ele foi projetado para uma área rural e nós não utilizamos, por ser área urbana, nós deixamos de utilizar aquela inoculação com esterco bovino. Porque na área rural você tem facilidade para obter esse tipo de inoculante. Mas na área urbana não é tão fácil assim. E outra coisa, nós percebemos que, apesar de nós termos feito uma parte da operação do sistema da fossa cética com a inoculação,
No momento em que houve inoculação, houve uma presença de sólidos muito elevada, uma concentração de sólidos muito elevada à entrada. Esses sólidos justamente estavam presentes no esterco bovino. É matéria celulósica não digerida. E isso tornou esse sistema especialmente limitado na sua operação, na sua eficiência. Okay? Que basicamente, eu falo na operação aqui, mas é mais remetendo em termos de eficiência, de remoção de parâmetros e variáveis, principalmente variável de remoção de matéria orgânica. Então, nós tivemos 9 variáveis aqui limitantes, da série de sólidos, os 9 parâmetros limitantes entre 20, porque desses 20 parâmetros, a maior parte deles é série de sólidos. Okay? Mesmo assim, nós tivemos uma eficiência próxima de 80%. Ou seja, como esse sistema não se propõe a tratar de maneira cabal, de maneira completa, para atender a legislação lá na ponta, em relação à entrada e saída do sistema, ele é um sistema que se propõe a fazer reuso e não para aproveitamento, a não ser aproveitamentos secundários, não foi tão ruim assim o desempenho do sistema em termos de remoção de carga orgânica. Okay? Ele até atingiu, naquela época, né, a legislação previa 80% de remoção da carga orgânica. Ele chegou a atingir 80% em alguns momentos, mas o problema, devido a essa alta carga de sólidos, foi a oscilação da eficiência de remoção de matéria orgânica e, por consequência, também dos outros parâmetros que a gente previa a remoção. Concluindo, então, na gestão das águas urbanas em escala de lote, e resumindo, nós podemos considerar que as águas pluviais, nesse estudo de caso, e o esgotamento sanitário, a sua utilização é recomendada apenas para fins não potáveis. E mesmo assim, mediante desinfecção e ou outros processos de tratamento. Okay? Não, de modo nenhum, recomenda-se nem para mistura, nem para dessedimentação direta, e nem para cozinhar, nem para nada. O máximo que a gente pode foi a utilização direcionada para a utilização no vaso sanitário. Então, fins não potáveis, como o vaso sanitário, que eu mencionei, lavagem de calçamento, de arruamento, para irrigação, mesmo a irrigação de culturas, mas com controles adequados, com cuidados adequados, específicos, até para lavagem de veículos, dá para você utilizar, dependendo da situação, dependendo do rendimento. Para bosques, eu tenho um artigo, inclusive um artigo científico, que foi baseado na irrigação subsuperficial de raiz de sequoia, aquela árvore gigantesca que existe no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, e também irrigação de jardins normais, como esse belo jardim que nós vemos aqui na figura. Tudo isso que eu falei aqui, tudo isso que nós estamos tratando aqui, redundou essas pesquisas, que a parte 3 da nossa apresentação, nós terminamos uma análise bem simplificada. Essa parte 3, então, essas duas partes iniciais redundam nessa terceira parte de pesquisa e suas aplicações. Nós tivemos uma patente de invenção de um sistema de desinfecção, tanto de água de reuso, da água de reuso que nós vimos lá daqueles sistemas, como também da água de chuva, que foi registrada junto ao INPI. Nós tivemos um projeto que foi desenvolvido junto à FAPESP, em sistema de PIP, na sua fase 1, que é a fase prova conceitual, um projeto que foi chamado projeto SSPA, Sistema Separador Pluvial Automático, um sistema que foi projetado para desvio automático de acordo com a qualidade da água de chuva para reservação ou para descarte. Esse projeto foi desenvolvido durante vários anos, com verba de fomento da FAPESP, através de um projeto PIP, de pesquisa inovativa em pequenas e microempresas. E nós tivemos também a geração desse livro, no qual todo isso que foi tudo assim, sumariado ou resumido aí para trás, nesse livro você tem de maneira bastante detalhada, bastante analisada, de maneira
bem específica e bem minuciosa. Então, esse livro, aqui existe o link, inclusive, para você poder comprar, se você quiser adquirir o livro, maiores detalhes sobre todo esse conteúdo exposto, porque isso foi simplesmente uma apresentação, muito resumida, sumarizada, estão na obra, né? Uso e gestão eficiente de água em edificações, aproveitamento pluvial e reuso de águas residuais, pesquisas e suas aplicações, publicado pela editora RIMA, que é uma editora tradicional aqui na cidade de São Carlos, que publica grande parte dos pesquisadores, tanto da Universidade de São Paulo, da USP, como da Universidade Federal de São Carlos, aqui na nossa cidade. Então, eu agradeço a atenção de todos, espero que tenha sido útil a apresentação e que também gere resultados para o futuro na vida profissional e na vida pessoal de cada um dos que estão participando. Muito obrigado pela atenção de todos. Caro professor Ricardo, muito obrigado pela explanação aqui, para a gente poder entender. Normalmente as empresas estão sempre focadas, os livros são focados na indústria, e aí a gente fica um pouco perdido, assim, o que eu posso contribuir? Nossa, esse sistema simples, é possível, né? Um pouquinho, né, de boa vontade, você fazer essa instalação até na própria casa. Lógico, precisa de um espaço, precisa ter um contexto e a ser enquadrado. Parabéns, excelente apresentação, muito bom mesmo esse conhecimento, essa abordagem toda aí para a gente. Eu vou aproveitar, né, e vou já abrir para o nosso espaço de perguntas, tem várias perguntas, tá bom? Eu vou passar agora ao professor Ricardo. Eu também compactuo com a relação de não utilizar muito o termo de reuso de água de chuva. Eu também acho um pouco estranho, porque é a primeira incidência, achei bem interessante. Eu queria ter uma ideia seguinte: qual o impacto que o senhor vê da contribuição, como uma contribuição positiva para o meio ambiente do aproveitamento da água pluvial? É uma pergunta um pouco retórica, um pouco sem um direcionamento direto, ampla, né? Mas qual é o impacto que o senhor vê dessa questão do micro, né? Porque a gente falar numa empresa, numa grande fazenda ou algo assim, tem um contexto diferente, mas como que você vê esse impacto no meio ambiente se várias casas tivessem um sistema de reuso como esse? Bom, exatamente uma das propostas da pesquisa, desse estudo, que se tornou um estudo de caso, né, é justamente inverter as escalas. Porque, como eu disse no começo, você normalmente tem estudo, muita coisa voltada para grande escala, muita coisa voltada para a dimensão de macrodrenagem. Acontece que tudo se origina aonde? É no lote, é justamente na casa. É ali que são geradas as contribuições, tanto de carga orgânica para as estações de tratamento, como também você tem contribuição de volumes que vão impactar através de enchentes e de inundações todas as nossas cidades, o arcabouço, a estrutura, o sistema estrutural das nossas cidades. Esse sistema ele não tem apenas o objetivo de controlar a qualidade de água, mas também de controlar os efeitos das grandes chuvas, dos grandes eventos de meteorismo que vão gerar desastres naturais, que vão gerar enchentes, vão gerar inundações, vão gerar prejuízo econômico, social, de uma maneira geral, prejuízo para a sociedade de uma maneira geral. Então, só se a gente olhando apenas isso aí, entre aspas, esse apenas, nós já temos uma grande contribuição de um trabalho como esse. Se eu controlo, se eu consigo manter, reter ou deter isso, porque são dois conceitos diferentes. O conceito de detenção e retenção, um deles é utilizado para reuso, o outro é utilizado para água pluvial. Se eu consigo manter esses volumes no lote e utilizar isso de uma maneira sábia, de uma maneira procurar equalizar o lançamento
desses volumes no meio, eu estou melhorando a questão de matéria orgânica, por exemplo, no caso do esgoto sanitário. Eu não estou impactando mais as estações com carga orgânica elevada, ou com uma carga orgânica mais elevada. A água de chuva também, que nós, como eu disse no início, pensamos que tem uma carga orgânica baixa, não tem, porque ela tem a carga equivalente ao esgoto sanitário. Principalmente quando, por exemplo, uma época seca como agora, que nós temos muito tempo sem chover, os telhados estão sujos, os carros estão sujos, está tudo sujo, tudo coberto de poeira, fezes de passarinho e assim por diante. Você imagina essa primeira chuva, a carga que vem. Faça uma ideia. Então, você tem, aí, você só analisando essas duas coisas, você tem, por exemplo, a questão da carga orgânica, a questão de outros contaminantes que a professora Cassiana estava falando também, e todo tipo de contaminante que você pensar. Você está falando de escoamento superficial e também a questão dos volumes gerados que são controlados. E você tem a possibilidade de liberar isso de maneira controlada, de maneira segura para o meio ambiente, não provocando desastres naturais. Essa, por sinal, era uma das finalidades da pesquisa, que está no livro também. Tá. No livro. Aproveitando dentro desse viés, qual que é a tendência? Porque tem algumas cidades que já estão implantando a obrigatoriedade de que sejam retidos nos próprios, mais para condomínios, mas qual que é a tendência no Brasil ou no mundo de se tornar uma obrigação em lotes, normalmente com tamanhos um pouco maiores e tal, para que sejam instalados sistemas desse tipo? Existem as construções LEED, existem construções que têm uma tendência nesse sentido. Como que você enxerga isso? Exatamente. Então, as construções LEED, as construções verdes, as construções sustentáveis, elas fazem uso desse tipo de tecnologia de controle, talvez não muito especificamente a parte de reuso de esgoto sanitário, mas a parte de água de chuva, certamente. E não são só as contribuições líquidas geradas no lote, é que também a questão de energia e tudo mais. Tudo isso está associado em construção sustentável. E como você mencionou, por exemplo, a época que foi feita essa pesquisa, esse trabalho, nós tínhamos vários municípios maiores, municípios menores, que estavam adotando medidas. Por exemplo, a própria cidade onde eu moro, que é São Carlos, construções, se não me engano, acima de 500 metros quadrados, adotando na sua lei municipal a obrigatoriedade de instalações de água de chuva durante a sua construção. A partir de um certo momento, foi emitido um decreto, foi emitida uma lei para que pudesse ser aplicado esse tipo de exigência, de obrigatoriedade na instalação dos sistemas de água de chuva. Ou seja, vai ser uma obrigatoriedade, tá bom. A tendência é se tornar uma obrigatoriedade, sim, com certeza. Tá, então, bom, professor Ricardo, é o seguinte, uma pergunta aqui com dois pontos principais, né? No estudo de viabilidade, esses 6.000 litros, eles atenderiam quantos vasos, né? Vou fundir algumas perguntas aqui, que esse sistema atenderia com quantos vasos sanitários, tal, de que forma que se tem um payback, se você consegue esse retorno, né, do investimento, dentro desse contexto, e daqueles 5 pontos que tem na entrada do sistema, né, um pouquinho como que funciona, tem que ser um pouco breve por causa do nosso tempo, né, e como que você identifica esses pontos, por favor. Questão de retorno de investimento, eu vou falar um pouquinho da capacidade do sistema que foi instalado primeiro, para a gente ter uma ideia da questão de retorno. Bom, em relação só à água de chuva, porque em relação ao biogestor, ele tem um custo de R$ 1.200, né, que foi feito, inclusive com lista de material, que está tudo no livro, né? Um custo baixíssimo. E, como eu disse, se você quiser, você pode montar esse sistema na sua casa, você mesmo pode fazer isso aí. Com relação ao sistema de água de chuva, é um pouco mais complexo, porque você pode construir uma cisterna? Pode, tranquilamente. Nós temos exemplo disso aí no Norte e Nordeste, né? Esse sistema nós optamos por comprar comercial para justamente simular as condições de um usuário normal
dentro de um lote normal, numa situação normal de vida, sem fazer nenhuma adaptação para uma condição de laboratório, por exemplo. Embora a gente tenha trabalhado bastante em laboratório, mas a gente não utilizou para fazer a instalação em si. Inclusive, eu acompanhei a montagem e trabalhei junto com as pessoas que estavam fazendo. Supervisionei a montagem o tempo todo. Então, esse sistema que foi dimensionado, por exemplo, o lote periurbano, que é uma casa de 500 metros quadrados de terreno, ele foi superdimensionado na pesquisa. Por quê? Porque naquele ano que foi feita essa pesquisa, foi feita as amostragens e as análises fisicoquímicas, bacteriológicas, nós tivemos pouca chuva. Foi um ano atípico. Nesse ano, ele demorou para chover, choveu muito tardiamente, depois, quando começou a chover, choveu durante um ano inteiro e avançando nos meses de seca. Então, nós tivemos uma capacidade ociosa de aproximadamente 86% naquele tanque de 6.000 litros. Nós utilizamos apenas 14% da instalação. Ou seja, o que eu tiro disso? Eu tiro que eu posso dimensionar um sistema menor, é um sistema bastante mais econômico, porque se ele for menor, o tanque for menor, vai ser mais econômico, e com aproveitamento basicamente total da água de chuva. Tá? Qual que é o custo desse sistema de água de chuva? Em geral, a grosso modo, mais ou menos 20% do custo de uma edificação de mais ou menos 250 a 300 metros quadrados. Mais ou menos 20%, até 20%. E aí cabe, quando você for fazer uma implantação, de preferência fazer um pequeno estudo antes, para você ter alguns dados básicos, para você saber se você deve colocar um sistema maior, como o que nós colocamos e ficou superdimensionado, pelo menos em função da quantidade de chuvas, ou um sistema menor, para você ter um aproveitamento total daquela água de chuva que você está captando. Com relação às garrafas de amostragem, isso aí foi empírico, foi um projeto nosso. Inclusive, houve outro trabalho de iniciação científica que se baseou, cujo objetivo foi o projeto desse sistema de amostragem e quais os impactos, quais seriam os efeitos desse sistema de amostragem na instalação como um todo e na qualidade da água também como um todo. Qual que foi o pensamento? Foi reter diferentes contaminantes, se possível, reter diferentes contaminantes em momentos diferentes daquela água que estava chegando do telhado para dentro do sistema. Na verdade, se a gente for ver, analisar, aquelas garrafas, cada uma tinha uma torneirinha. E a gente fez uma diferenciação da qualidade assim, ao longo do sistema. É como se a gente estivesse fazendo uma verificação espacial da distribuição dos contaminantes. Né? Aquilo ali, na primeira, obviamente, ia ter mais contaminação, maior carga, mais contaminação. Na segunda, menos, na terceira. Então, era mais ou menos para a gente tentar observar o comportamento do first flush. Porque aquele tanque intermediário, ele servia de first flush? Servia, porque o volume dele é maior. Mas as garrafas, elas serviam também, em primeiro lugar, para tentar fazer uma determinação de como se comporta a diluição desses contaminantes, o espalhamento desses contaminantes ao longo do sistema. E isso aí foi mais ou menos empírico, e foi mais um teste que a gente fez, tanto quanto em relação ao volume de água que a gente queria armazenar, que é esse tanque grande de 6 metros cúbicos. Bom, isso dá para entender que é pesquisa, né? Pesquisa. Então a gente primeiro testa e até chegar a um determinado dimensionado do porquê que isso é dessa forma. Assim, nós estamos já avançando a hora, tem várias perguntas, eu peço desculpas, a gente não vai conseguir esgotar o ponto, né? Eu até tenho um comentário com relação à implantação do sistema de água de chuva, nem sempre dá para fazer estudo de viabilidade, às vezes vira uma coisa mais por interesse pessoal ou empresarial, porque normalmente você vai fazer um cálculo em função de quanto a companhia distribuidora de água cobra pela água e pelo esgoto, e muitas cidades do Brasil não cobram. Então,
aí não tem sistema que tenha viabilidade, e aí é por raça mesmo, por vontade da gente. Então, assim, nós temos que caminhar para o final. Tem várias perguntas muito interessantes aqui, peço desculpas aos participantes, mas eu vou pedir aí, Ricardo, como você está com a palavra, e depois a mesma consideração para a professora Cassiana, tá? Eu queria que você fizesse suas considerações e deixasse uma mensagem dentro da tua experiência, dos conceitos aprendidos e como experiência profissional, para que aquele profissional da química, do meio ambiente, tanto o estagiário, tanto quem está estudando e quem está formado na busca de emprego, como um conselho, dentro desse seu segmento, qual é a sua visão de futuro para isso, para que esse profissional possa eventualmente estar seguindo? Ok. Só fazendo um adendo ao que eu falei anteriormente, você fez o comentário. Esse sistema ele não é só aplicável, obviamente, a uma residência. Ele é aplicável, por exemplo, a áreas de grandes coberturas, como áreas fabris. Se você considerar, por exemplo, aqui em São Carlos, nós temos uma empresa que é um caso clássico, a Electrolux, né? Uma grande companhia sueca, e eles têm grandes áreas de cobertura. E eles implantaram o sistema justamente como você falou aí, sem fazer um estudo de caracterização, pelo menos até onde eu sei. O interessante, é lógico, a gente que tem uma visão... Eu tenho uma visão bastante prática, porque eu sou um técnico, eu trabalhei em empresas, mas depois a gente também tem uma visão mista, porque além de eu trabalhar em empresa, eu também me envolvi com a academia. Então, a gente entende assim, a gente tem que tudo, assim como eu tentei fazer nesse trabalho que gerou o livro, um estudo de custo, de viabilidade e tudo mais, em tudo que nós vamos fazer na vida, a gente tem que procurar verificar a viabilidade. É lógico que, dependendo do porte do empreendimento, do custo, não fica viável você instalar um sistema como esse que nós instalamos para uma pesquisa. São coisas diferentes, certo? Agora, eu espero até que tenha complementado a observação que você fez, que é importante realmente. Agora, com relação à visão de futuro para o profissional da química, eu também sou químico. A minha primeira formação é técnico em bioquímica. Eu trabalhei muitos anos, como eu acabei de mencionar, eu trabalhei em indústrias, inclusive indústria de alimentos, voltadas para os problemas da área da química. Nessa trajetória profissional é que eu me interessei pela parte ambiental e acabei me voltando mais diretamente para a parte ambiental. Então, o que eu vejo é o seguinte, a química é uma ciência fantástica e ela é muito, muito, muito prática, muito aplicada. Aqui a professora está falando a respeito dos contaminantes, quando ela fala a respeito de contaminante emergente, tudo, que a IWA, em 1996, começou a soltar artigo atrás de artigo, na parte de água, na parte de saneamento, e mostrando os problemas de contaminantes emergentes, e foi tardio isso na minha visão, são coisas muito práticas, são coisas muito aplicadas, são coisas que afetam diretamente a saúde das populações, são coisas que afetam a sociedade como um todo, sob vários pontos de vista. Eu estava falando aqui, por exemplo, do sistema de aproveitamento de água de chuva, que é uma questão também de segurança hídrica. Então, a química, ela tem um papel extremamente importante e aplicado na solução de todos os nossos problemas humanos. Inclusive esses grandes problemas, esses problemas globais, como das mudanças climáticas, como o efeito estufa e assim por diante. Então, tem sempre campo para aquele que gosta daquilo que faz, daquele que, por gostar daquilo que faz, se empenha e se torna competente, e ele consegue dar o retorno que ele gostaria de dar para a sociedade, para a civilização humana, de uma maneira geral. Sempre tem aplicação, e a química ela é muito vasta também, ela tem esse aspecto importante dela ser muito vasta também, e tem muita área para você poder atuar, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, ela é aberta, ela não tem um ponto final, assim, ela é aberta. Muito obrigado, professor, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de participação. Professor